Bom dia, graça e paz do Senhor esteja no seu coração. Estamos aqui em mais um dia, mais um devocional. Eu tenho certeza que essa palavra de hoje vai te pegar, porque o Senhor me pegou, me colocou num lugar de dependência, porque essas palavras que eu tenho compartilhado com você, ela é fruto do meu devocional com Deus. O Senhor me pediu para compartilhar o meu devocional. Então, se você foi quebrada, pode ter certeza que eu também. Se o Senhor falou com você, pode ter certeza que Ele falou comigo também. Porque nada acontece sem antes acontecer comigo. Eu quero compartilhar aqui, porque se tem uma coisa que nós precisamos é voltar à nossa origem. Os devocionais, eles são uma ferramenta que Deus está trazendo. Quando eu me disponho a estar na presença dele, quando eu me disponho a separar um tempo que seja, nem que for 10 minutos para estar na presença dele, para pegar minha Bíblia, o meu caderno, para orar, esse período que eu estou me aproximando de Deus. E caminhar com Deus é andar em níveis de cura, em níveis de fé, em níveis de reconstruções, de renúncias, porque é assim que Deus faz. Deus nunca vai te jogar lá no fundo, não, você vai caminhando com Ele e à medida que você vai andando com Ele, você vai se aprofundando. Você lembra lá de Ezequiel 47, que é o rio de Deus? As águas, elas iam subindo conforme Ezequiel ia andando, ia caminhando. E assim é a nossa caminhada com Deus. Assim é a gente andar com Deus. A gente vai caminhando nesses níveis e esses níveis eles vão nos transformando. Eu lembro da história de Naamã, que o profeta Eliseu falou assim, vai dar 7 mergulhos, porque você vai ser curado. Tem áreas da nossa vida que Deus precisa de um processo. Para curar, para restaurar, ele precisa de um processo, de níveis. Nós precisamos de degraus. Deus, ele sempre vai sinalizar assim. Se você for observadora dos detalhes que a Bíblia tem, você vai ver que Josué também foi nesses níveis. Deus falou, dá 7 voltas em volta de Jerusalém, de Jericó. 7 voltas. E aquilo, o que estava acontecendo? Enquanto eles estavam dando aquelas voltas, a fé estava sendo elevada. Deus fez isso com Abraão. Deus falou, Abraão, sai do meio da tua parentela. O que Deus foi fazendo com Abraão? Deus foi levando Abraão em níveis de renúncia. Primeiro ele teve que sair da parentela, mas ele levou Ló. Depois chegou um tempo que ele teve que abrir mão de Ló. Depois Deus falou, eu vou te dar um filho. Aí ele foi lá e ficou com Agar e nasceu Ismael, só que não era Ismael, a promessa estava em Sara. E aí ele teve que abrir mão de Ismael. Depois Isaac nasceu e o Senhor falou, agora eu quero Isaac. Ele teve que ir lá no monte para entregar Isaac. Deus, ele sempre vai nos aperfeiçoar em níveis. Talvez você vai falar, meu Deus, quanto mais... Você já ouviu alguém falar, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? É porque com as luzes apagadas, você não enxerga nada. Quando acende a luz, você já fez faxina? Você já falou, não, limpar por cima é uma coisa. A gente tem uma diferença de organização e de limpeza. A gente organiza, dá aquela meia boca, mas a limpeza é tirar tudo do lugar. É arrastar sofá, é pôr colchão para fora, é aquela loucura. Esses níveis de cura é o que Deus faz. Ele fala assim, vem a mim como você está. Vem a mim como você está, eu vou te aliviar. Só que ele não deixa a gente como está. Ele nos recebe do jeito que nós estamos. Só que ele vai nos lavar. Ele vai nos limpar. Você sabe por quê? Porque ele sabe quem nós somos na realidade. Ele sabe a nossa origem. Ele sabe a nossa essência. E quando a gente chega diante dele, a gente não chega como ele nos criou. A gente chega totalmente deformados pelos traumas da nossa vida. A gente chega totalmente aprisionados na nossa mente por tantas mentiras que estão aqui enraizadas.
A gente chega tão deformado pelo pecado que nos afastou do propósito de Deus. Então, quando a gente chega e a gente começa a caminhar com Deus, a gente vai perceber que quanto mais eu caminho com o Senhor, mais Ele vai me restaurando. Quanto mais eu caminho com Ele, mais Ele vai me devolvendo a essência, a origem, porque é Ele que me criou. Você vai ver que Deus, Ele sempre vai nos esticar. Ele sempre vai nos impulsionar. Sabe por quê? Porque Ele nos criou. Ele sabe. É igual aquela historinha, não sei se você já viu, da galinha e da águia. Um dia caiu uma águia no galinheiro, ainda filhote, e essa águia ela ficou crescendo no meio das galinhas. Até que um dia veio uma pessoa lá naquele galinheiro, falou com o dono, falou, mas peraí, ali não é uma águia? É, mas ele cisca igual galinha, ele não voa, ele se comporta como uma galinha. Aí o homem falou assim, mas não, ele é uma águia. Esse é uma águia, ela não é uma galinha. E aí, o que ele fez? Ele pegou essa águia, foi lá num lugar alto e soltou. Ela espatifou no chão. Foi de novo, soltou, espatifou no chão. Até que chegou um momento que ele foi num lugar mais alto ainda. E ele pensou, se ela não voar, ela morre. E aí o próprio instinto, porque o Senhor faz isso, tá dentro de nós. Ele sabe o que colocou. Ele sabe quem você é, ele sabe quem eu sou. Eu era gaga, eu não falava, olha eu aqui. Deus fez isso. Ele já tinha colocado dentro de mim, mas eu estava aprisionada, porque eram tantas rotas, eram tantos traumas, eram tantas cadeias, que o Senhor, Ele teve que me colocar que nem aquele homem fez com a águia. Até que aquela águia voou, porque o instinto dela foi liberto. Deus faz isso. Talvez você está vivendo uma situação que o Senhor, Ele está te espremendo para que você descubra quem você é. Porque Deus faz isso. E se tem uma coisa que acontece, é que quando a gente se aproxima dele, a gente se aproxima também da nossa realidade. É muito maravilhoso a obra que Deus faz na nossa vida. Quando a gente se aproxima, a gente descobre quem a gente é de verdade, mas também a gente descobre quem a gente não deveria ser. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente descobre como somos orgulhosos. A gente descobre como tem áreas, traços de caráter deformado. E isso é assustador. É difícil. Porque muitas vezes a gente não está preparado para nos ver sem as máscaras. A gente não está preparado. A gente pinta um quadro, a gente põe uma máscara e a gente acredita que é assim. Mas é só espremer que a gente descobre que é orgulhosa, a gente descobre que é egoísta, a gente descobre que é mentirosa, a gente descobre que é nervosa, a gente descobre N coisas. E isso é um lugar onde a gente se assusta. Esse é um lugar onde a gente vê que não é perfeita. E é muito assustador para nós, porque isso vai mexer com uma área da nossa alma chamada orgulho, o ego. Mas também é maravilhoso porque a gente descobre quem a gente é. Quantos estão aí aprisionadas, presas, se sentindo humilhadas, se sentindo rejeitada, se sentindo que não merece, se sentindo tão pequena. E Deus, Ele vem e Ele mostra quem nós somos na verdade. Ele mostra que nós somos, a Bíblia diz assim, que nós somos príncipes do Senhor. Raça eleita, povo escolhido. E isso é muito difícil acreditar. Porque nós precisamos entrar nesse lugar no Senhor. E eu tenho visto na minha vida que toda vez que eu abro a Bíblia, eu descubro algo sobre mim. Toda vez, tanto que algo que eu preciso ser curada, como algo que eu preciso acreditar que eu sou. Eu descubro daquilo que eu fui criada para ser no Senhor. E todo encontro que eu tenho com o Senhor, Ele vai tirar algo meu. Não tem como. Quando a gente vai para o encontro do Senhor, quando a gente se coloca na presença dEle, quando a gente fala, Senhor,
Agora eu decidi que eu quero caminhar com o Senhor. Pode esperar. Pode esperar. Pode esperar que Ele vai te quebrar. Pode esperar que o fogo vai esquentar. E aí você fala, mas Deus... Não, Ele está fazendo exatamente o que precisa. Ele está falando assim, tá bom, filho, você quer caminhar comigo? Eu vou tirar isso que está em você que não te pertence, mas eu vou colocar em você aquilo que é meu. Deus vai tirar coisas que não nos pertencem, mas a gente realmente acreditava que era nosso. Tem áreas da nossa alma que a gente está tão aprisionada que a gente acredita que é nosso. A gente acredita que essa situação que tem nos ferido, essa situação que tem nos machucado, ainda assim a gente tem dificuldade de soltar. Ainda assim a gente tem dificuldade de abrir mão. Ainda assim, quando o Senhor fala assim, não, você tem que ser mudada nisso, você é orgulhosa, você é egoísta, você... Aí não, mas Deus, eu tenho a razão. Muitas vezes o Senhor vai falar assim, não, tira a sua razão e caminha na minha vontade. Caminhe no meu propósito. Teve um tempo que eu estava tão assim, que todas as vezes que eu ia orar, eu ficava assustada. Eu falava, meu Deus, eu não conseguia ver, eu não conseguia enxergar nada. Eu só conseguia, Senhor, como eu sou difícil, Senhor, meu Deus, como eu tenho áreas na minha vida, e aquilo começou a me incomodar, que eu comecei a fugir da presença de Deus. Sabe, eu não queria ir mais para o meu lugar com o Senhor. Porque toda vez que eu ia lá, parece que tinha um espelho mostrando as minhas deformações, mostrando a sujeira da minha alma. E aí eu comecei a fugir, sabe por quê? Porque a nossa alma, ela sempre vai querer fugir. A nossa alma, ela sempre vai querer fugir, mas o nosso espírito, ele vai clamar para essa transformação. A Bíblia fala que o nosso espírito, ele clama, Abba, Pai, ele está clamando. Dentro de nós existe um clamor, que a gente quer a presença de Deus, mas a nossa alma, ela não quer. A nossa alma, ela não vai querer abrir mão, porque ela está tão assim, deformada, que é muito melhor. Você já viu aquelas pessoas que ela está vivendo uma vida desgraçada mesmo, fora da graça, mas ela não quer abrir mão daquela vida? Mesmo tendo para ela algo tão melhor, mas só que ela está tão apegada naquela situação, que ainda que seja ruim, ela não consegue sair. E caminhando com Deus, você vai perceber que tudo aquilo que você achou que era os outros, na verdade era você. Se você já leu o livro de Isaías até o capítulo 5, você vai ver ele sendo um profeta do dedo apontado. Ai de ti, ai de ti, ai de ti. Você vai ver só ele condenando o povo do pecador, governo pecador, tudo. Até que no capítulo 6, ele fala assim, mas eu vi o Senhor. Naquele dia que Isaías teve um encontro com o Senhor, ele descobriu quem ele era. E aí, o que ele diz? Ai de mim. Quando a gente tem um encontro com o Senhor, quando a gente decide caminhar perto dele, a gente vai andar numa luz tão forte que ela vai desvendar quem nós somos, porque nem a gente sabe. Deus sabe. Deus conhece a gente, quem a gente é, mas nem nós sabemos quem nós somos. Nem nós sabemos o quão deformado a gente está. E aí quando Isaías olha, ele falou, ai de mim, meu Deus, eu tenho lábios impuros, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. E o Senhor, ele faz assim, tá bom, Isaías, só que eu vou te tocar. Porque o que Deus quer é nos levar de volta à essência. É nos levar de volta à origem, é nos colocar no centro da vontade dele. E esse lugar a gente só descobre quando a gente se aproxima do Senhor. Aqui em Tiago, ele traz todas as coisas. Quando ele vem, ele traz para fora quem eu sou. Hoje o Senhor, ele está falando conosco. E ele falando assim, eu quero que você se chegue a mim. Eu quero que você se chegue a mim, mas quando eu vou na presença do Senhor, ali eu vou ser colocada diante de muitos obstáculos. Quando eu chego diante de Deus, eu vou ouvir muitas vozes.
a voz do medo, a voz do orgulho, a voz da rejeição, a voz das minhas dores, as vozes das minhas carências, a voz da minha vontade. Um dia eu falei, Senhor, o que impede de eu viver a tua vontade? Ele prontamente, ele falou assim, a tua vontade. O dia que você abrir mão da tua vontade, você vai viver a minha vontade. A gente tem nas mãos do Senhor tudo, mas essas vozes, elas não me deixam. Muitas vezes a gente está apegado aos prazeres momentâneos de uma situação. E o Senhor está falando assim, é tempo de uma renúncia. Porque às vezes as renúncias, elas custam muito. Deus vai pedir renúncias para Abraão, por exemplo. Custou muito as renúncias. Só que essas renúncias levaram ele a um nível aonde Deus queria transformar ele em um pai de nações. Às vezes nós não vamos entender os processos, mas você pode confiar no propósito do Senhor. Você pode confiar que no final de todas as coisas, o Senhor, ele tem um controle de tudo. Cura, níveis de restauração. E hoje é o que o Senhor quer. Ele quer nos levar a um lugar aonde há profundidade dele. Porque é nesse lugar que ele governa. Amém? Então que esse devocional de hoje, bem rápido, que a minha internet não está ajudando, ela venha te ensinar a não ter medo, a não fugir, a se achegar a Deus de todo o coração, porque Ele vai se achegar. E aquilo que Ele vai tirar do nosso caráter, das áreas da nossa alma que precisam ser curadas, nunca vai ser maior do que aquilo que Ele vai nos entregar. Tudo que você perder, na verdade você vai ganhar. Porque está escrito lá, agora eu esqueci aonde está escrito em Mateus alguma coisa, presença, amém? Porque o Senhor, Ele tem um propósito extraordinário e Ele vai te devolver a essência do seu propósito, amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, Pai, que primeiro me esmagou, me marcou, e que o Senhor venha nos fortalecer para que cada nível de cura que nós vamos acessar, cada nível de restauração, cada nível de transformação, nós sejamos fortes e corajosos para ir até o fim. Todos os dias nós vamos acessar áreas de cura. Todos os dias nós vamos ser confrontados, todos os dias nós seremos, Senhor, impactados, mas também todos os dias nós vamos ser restaurados, todos os dias nós vamos ser transformados, todos os dias, Senhor, os níveis da nossa fé vai ser alcançado. Por isso eu te peço, Senhor, que nós sejamos como aqueles que não retrocedem, ainda que os processos venham nos ferir, mas o propósito é o que nos cura, Pai. Nos colocar no propósito da nossa existência, na essência do qual o Senhor nos criou, Pai. É esse o nosso objetivo. É para isso que nós estamos sendo construídos, devolvido, restaurado a essência da Tua vontade, Pai. Tem muita águia aqui, Senhor, pensando que Ele faz o impossível. E eu tenho certeza que Ele já está fazendo na sua vida. Que nesse tempo que nós estamos aqui, o Senhor tem falado com você. Não fuja da presença de Deus. Se aproxime. Ainda que não seja fácil, porque é muito difícil a gente se ver. É muito difícil a gente descobrir quem nós somos. Mas quando eu descubro quem eu sou, na verdade, é quando eu sei quem Ele é. Amém? Deus, Ele derruba as mentiras para levantar a verdade. E a verdade é que você é a imagem e semelhança dEle. E é para esse lugar que o Senhor está nos restaurando. Amém? Que Deus te abençoe. Que a bênção do Senhor transborde no seu coração. E que você seja alcançada por esse amor. Amém?